Olá, você está no curso SPSEX Preparação? Seja bem-vindo! Você está no canal Física MLT, uma iniciativa aí do canal de fornecer um curso para você que pretende ser admitido aí na Academia Militar das Agulhas Negras. Sabe que aula é essa? É a 41ª aula! Vamos começar! Bom, essa é uma continuação da aula passada. Só vamos resolver exercícios para essa aula, referentes aí às transformações gasosas, ok? E exercícios extras. Então prepare o seu caderno e vamos começar. Então, para o nosso primeiro exercício extra de hoje, vamos lá, Mackenzie, São Paulo. O enunciado seguinte refere-se às questões A e B. Ao nível do mar, um balão de vidro de 3 litros está conectado a um tubo em U, conforme mostra a figura, e contém oxigênio, deu a massa molar do oxigênio 32 gramas, a 27 graus Celsius. O conjunto é indeformável e o tubo está cheio de mercúrio até as proximidades da extremidade livre, a qual se encontra aberta. Considere a constante universal dos gases ideais, valendo 0,082 atm/litro por mol Kelvin. Questão A. A pressão verificada no ponto B é... Tá aí as alternativas que foram dadas no enunciado. E a questão B. A massa de oxigênio contida no balão de vidro é... Também as alternativas que foram dadas aí no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente fazer essas questões. Então vamos lá, espero que você tenha anotado o enunciado no seu caderno e tentado fazer. Então vamos lá para a solução dessa questão, começando aí com a questão A. Olha só, previamente, vamos observar o seguinte. Vou pegar aqui um recipiente, tá certo? Contendo mercúrio, tá? E eu vou pegar aqui um tubo em formato cilíndrico, totalmente preenchido com mercúrio, e aí eu vou mergulhar a extremidade aberta dentro desse recipiente aqui, olha, mergulhei. O que eu percebo é que essa coluna de mercúrio ela vai descer um pouquinho, olha, até atingir o equilíbrio, tá certo? O que nós podemos observar aqui é o seguinte, dado esses dois pontos aqui, olha, os pontos A e B, como eles estão aqui no mesmo nível e no mesmo líquido, no caso mercúrio, eles terão a mesma pressão, tá certo? Como a coluna de mercúrio desceu um pouquinho aqui, olha, o que nós vamos ter aqui nesse espaço vazio é um vácuo. E eu coloquei aqui entre aspas, porque na verdade vai ter uma pequena quantidade de vapor de mercúrio, que eu vou desprezar a pressão exercida por esse vapor de mercúrio, tá certo? O que nós vamos verificar aqui é que existe uma coluna aqui, olha, de mercúrio de altura igual a 76 centímetros, tá certo? Bom, como esses dois pontos, repito, estão aqui no mesmo nível dentro do mesmo líquido, nós vimos isso lá em hidrostática, estão lembrados? Eles estão aqui sujeitos à mesma pressão. Como a pressão aqui fora é a pressão de um ATM, pois eu estou realizando essa experiência aqui no nível do mar, tá certo? Então, a pressão no ponto B também vai ser um ATM. Acontece que a pressão exercida no ponto B é a pressão da coluna de mercúrio. Então, eu teria que pegar aqui a massa específica do mercúrio, densidade do mercúrio, sem problema, gravidade local e a altura da coluna de mercúrio. Como a pressão é diretamente proporcional à altura da coluna aí do líquido, e obviamente no caso no mercúrio, nós podemos afirmar então que 1 atm corresponde à pressão exercida pela coluna de 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. Então é muito comum utilizar a pressão sendo dada aqui, olha, em termos da coluna do líquido, tá certo? Então vamos voltar aí para o nosso exercício. Então vamos lá. Olha só, observando aqui, olha, todo o nosso aparato, nós estamos pegando aqui os dois pontos A e B, que estão também no mesmo líquido, no caso, mercúrio, e no mesmo nível, tá certo?
Repare que esse ponto B aqui está sujeito à pressão, olha só, de 76 centímetros de mercúrio. Só que aqui está aberto, tá? Se está aberto, então eu tenho aqui nessa superfície a pressão atmosférica, e no caso aí também no nível do mar, 1 atm. Isso significa então que o ponto B, ele tem a pressão de 2 atms. Então o ponto A também tem a pressão de 2 atm, tá certo? Então a alternativa correta, letra C. Vamos lá, vamos agora resolver a questão B. Olha só, vamos pegar a equação de estado, equação de Clapeyron. Pressão vezes volume igual ao número de mols, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura. Ok? Claro que você já ficou esperto lá no enunciado. Ele deu a temperatura de 27 graus Celsius, não é isso? Já converteu para Kelvin. Agora, o restante eu posso utilizar aqui sem problema nenhum nas unidades que nós temos. Por exemplo, temos a pressão aqui do oxigênio valendo 2 atm, tá certo? O volume foi dado lá no enunciado valendo 3 litros. Então, o que nós vamos fazer aqui é encontrar o número de mols. Então, vamos lá. Tá aí, olha, 2 atm, 3 litros, a constante universal dos gases ideais, a temperatura já em Kelvin. Eu vou encontrar número de mols valendo 0,244, tá certo? Aproximadamente. Bom, o que é o número de mols mesmo? Massa sobre a massa molar? Então, vamos substituir o que nós temos. Vamos encontrar aí o valor aproximado de 7,81 gramas, o que me dá aí como valor bem mais próximo a alternativa letra C. Tá certo? Uma questão bem interessante essa questão da Mackenzie. O que é legal de resolver as questões da Mackenzie é que elas são bem próximas das questões que podem ser cobradas aí nos concursos da SPSEC Examen. Mais um exercício extra, vamos lá. E é o último, prometo. Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um tubo de ensaio de formato cilíndrico de 30 centímetros de altura e completamente cheio de ar é introduzido no mar através da extremidade aberta, mantendo-se seu eixo de simetria, na vertical. Em seguida, o tubo é levado até a profundidade de 40 metros, onde a temperatura é de 280 Kelvin. Considere a temperatura na superfície do mar como 300 Kelvin. A densidade da água do mar como 10 elevado à terceira kg por metro cúbico, a pressão atmosférica como sendo 1 atm, ou seja, 10 a quinta pascal, e a gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a altura da coluna de ar no interior do recipiente nessa profundidade. Considere o ar como um gás ideal. Tá aí as alternativas que ele colocou no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Olha só, inicialmente na superfície, nós temos aí o ar dentro da coluna, né, dentro daquele tubo no formato cilíndrico, sujeito à pressão de uma atmosfera, no nível do mar, não é isso? 1 atm. O volume de ar que nós temos dentro do cilindro vai ser igual, já que é um cilindro, gente, como é que a gente calcula aí o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura, não é isso? A altura 30 centímetros e a área da base eu não sei, eu vou deixar esse A maiúsculo aí, tá certo? E a temperatura do ar nesse nível, no nível do mar, de acordo com o que foi dado no enunciado, 300 Kelvin, ok? Então agora nós vamos para a profundidade de 40 metros. Agora olha só, vamos pegar aí qual é a pressão, calcular a pressão nessa profundidade. Na superfície do mar nós temos 1 atm. E eu tenho que somar aí com a pressão exercida pela coluna de água, não é verdade? Vamos substituir os dados? Bom, 1 atm, 10 a quinta pascal, ok? Densidade da água do mar, ele falou para você usar 10 a terceira. A gravidade local valendo 10 e a profundidade aí 40 metros, então a coluna de 40 metros. E olha que interessante, eu vou ter aqui, olha, 4 vezes 10 a quinta, não é isso? Olha, 40 vezes 10 a terceira, 10 a terceira vezes 10, 10 a quarta. E 40 é 4 vezes 10, então eu tenho 4 vezes 10 a quinta. Repare isso daqui, olha, porque 10 a quinta corresponde a 1 atm. Então eu tenho aqui 4 atm. O que significa isso? Significa que para cada 10 metros de coluna de água, eu tenho 1 atm, tá certo? Então aqui, olha, 40 metros de coluna de água
correspondem aí a 4 atm. Adicionado a 1 atm que nós temos na superfície, então essa é a pressão aí, olha, exercida na profundidade aí de 40 metros, tá certo? No cilindro, tá? Bom, então nós temos aqui a pressão, tá? Nessa profundidade. A temperatura foi dada aí no enunciado 280 Kelvin. E a questão se resume a achar o volume, tá certo? Qual o volume do ar nessa profundidade? Não é bem isso que ele cobrou, né? Na verdade, ele cobrou qual era a altura, não é isso? Vamos lá, vamos achar. Então, olha, a equação geral da transformação geral, não é isso? Pressão inicial, ou seja, a pressão na superfície, vezes o volume na superfície dividido pela temperatura na superfície, vai ser igual à pressão na profundidade H, vezes o volume na profundidade H, dividido pela temperatura na profundidade H. Então, vamos substituir o que nós temos? Então, vamos lá. Eu vou deixar em ATM mesmo, sem problema, olha, porque a relação é de 1 para 5, não é isso? Então, eu tenho pressão na superfície 1 atm, o volume de ar, a altura, e olha, eu vou deixar em centímetro mesmo. Poderia ter feito aqui em metros, sem problema, mas eu vou deixar em centímetros. Em compensação, eu vou achar aqui em centímetro, tá? Então, 30 vezes a área da base, não é isso? Dividido por 300 Kelvin, que é a temperatura na superfície. Agora, na profundidade H, 5 atm, o volume na profundidade H vai ser a altura, Azinha, esse A minúsculo que eu quero, na verdade, foi a solicitação do exercício, na verdade, vezes a área da seção transversal aí do cilindro. Repare que eu não vou precisar dessa área aqui, olha, vou simplificar dos dois lados a igualdade, e a temperatura na profundidade H, 280 Kelvin. Conclusão, a altura da coluna de ar, 5,6 centímetros, o que corresponde aí à letra C do nosso exercício. Bacana também essa questão, tá? Ela pode muito bem ser cobrada nesse SBSEX, por que não? Repare que ela é bem completinha. Está misturando aí o assunto de hidrostática com a pressão do gás, tá certo? E transformação geral ainda. Bacana, então, repito essa questão. Bom, terminamos por aqui. Eu sempre falo da importância de você tentar resolver esses exercícios novamente, sem visualizar a resposta. Claro, restando dúvida, você pode sempre voltar às aulas e voltar aí ao raciocínio, tá certo? Sanando aí as suas dúvidas, ok? Gostou desse vídeo? Gostou dos exercícios? Então compartilhe com os colegas, dá o seu joinha. Não é inscrito no canal? Então se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Te vejo aí na próxima aula.